A GDC, Agência de Divulgação Científica e Comunicação do Instituto de Biociências de Botucatu, tem como uma de suas premissas levar a ciência até a população em geral. E tenho o prazer de receber para uma conversa o professor Carlos Magno Fortaleza, que vai contar um pouco sobre o projeto de vacinação em massa na cidade de Botucatu relacionado à Covid-19. O professor Fortaleza é médico infectologista, docente na Faculdade de Medicina de Botucatu e também membro do Centro de Contingência do Coronavírus no estado de São Paulo. E para esta conversa, junto com o professor Fortaleza, nós teremos a presença do diretor do Instituto de Biociências de Botucatu, o professor Luiz Fernando Rolim de Almeida. Professor Carlos Magno, um prazer tê-lo conosco e queria agradecer a sua disponibilidade. Nessa conversa, nesse bate-papo, é a ciência por trás da vacinação em massa na cidade de Botucatu. Então, a nossa proposta nesse bate-papo é falar sobre ciência, né? E enaltecer a importância da ciência, de um projeto de pesquisa ao qual o senhor foi o delineador, né, o autor, fato que nos honra muito, mas eu imagino que isso também acaba repercutindo na sua vida profissional, na sua vida pessoal, em função de tantos afazeres que já possui, né, Carlos? Professor Carlos, nesse momento em que a vacinação em massa em Botucatu foi divulgada e você foi aos meios de comunicação para compartilhar das informações, né, do ponto de vista científico, que, na sua concepção, precisa melhor ser dito? O que mais de ciência tem por trás desse projeto? Só para a gente começar o nosso bate-papo. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, professor Rolim. É um senso de responsabilidade imensa, né? Temos um sentido de imenso cuidado com a saúde do Brasil como um todo, quando pensamos num estudo como esse. E um estudo como esse não nasce de uma pessoa só. Ele nasce de um apoio da prefeitura do município, ele nasce de colaboradores externos, Universidade de Oxford, Fundação Bill e Melinda Gates, muito competentes e com um compromisso com a saúde pública muito importante, né? E, se você achar conveniente, eu trouxe uma apresentação muito breve, muito rápida, para que a gente explique como a ciência embasa um trabalho como esse, porque um estudo como esse é importante para a saúde pública do Brasil e do mundo. Vamos ser bastante objetivos, né? Então, a questão é discutir a ciência por trás da vacinação em massa contra a Covid-19 em Botucatu. Embora a gente use esse termo vacinação em massa, ela, de fato, não é uma política de vacinação em massa, ela é um estudo de efetividade. E a diferença entre isso nós vamos explicar logo adiante. Eu sou professor aqui da Faculdade de Medicina de Botucatu, sou médico infectologista e tenho trabalhado também no Comitê de Contingência contra a Covid-19 de São Paulo. Então, isso tem permitido que a gente haja de uma maneira bastante ampla, né, em relação à abordagem da Covid. Então, em primeiro lugar, eu queria dar algumas palavras iniciais sobre a importância das vacinas, né? Por que as vacinas são tão importantes na saúde pública humana? Havia uma doença muito grave chamada varíola, né? Ela parecia uma catapora, mas era muito mais grave. Quando ela não matava as pessoas, ela causava deformidades imensas, cicatrizes muito impactantes. E a varíola foi a primeira doença para a qual houve uma vacina. E como isso aconteceu? Um médico rural inglês, chamado Jenner, ele percebeu que as mulheres que ordenhavam vacas, elas às vezes tinham uma bolinha nas mãos, a chamada varíola bovina, ou vaccinia, que era o nome científico disso. E ele percebeu que as pessoas que tinham essa varíola bovina, que eram só umas bolinhas muito leves, elas não adquiriam a varíola. Então, ele teve a ideia de inocular as pessoas com essa varíola bovina. E fez isso, inoculou primeiro um garoto, mas depois muitas pessoas com fragmentos dessa bolha da varíola bovina. E como a varíola bovina se chamava vaccinia, esse procedimento passou a se chamar vacinação. E é por isso que surgem as vacinas
Ao longo do século XX, grandes campanhas de vacinação contra a varíola foram realizadas. Eu devo ser uma das últimas pessoas vacinadas contra a varíola no mundo. Na década de 1970, nós tivemos o último caso de varíola na história da humanidade, que foi em 1977, na Somália. Desde então, a varíola desapareceu. Então, nós temos uma grande conquista da vacina, uma doença que é eliminada do mundo, erradicada, por causa de uma vacina que, não por acaso, é a primeira vacina inventada, a vacina contra a varíola. Então, nós temos que, em 1980, a Organização Mundial da Saúde decreta que a varíola não existe mais. Hoje, nós temos, infelizmente, né, até porque nós melhoramos muito, controlamos muitas doenças e muitas pessoas não têm mais a noção do risco das doenças infecciosas, nós temos um movimento chamado antivacinal. E esse movimento antivacinal, ele prega contra a vacinação das pessoas, e o risco, não preciso dizer, é que muitas doenças preveníveis por vacina voltem a acometer de forma muito importante a nossa população. Explicando como as vacinas são feitas. A maior parte das vacinas, ela é feita a partir de micróbios enfraquecidos, sejam eles bactérias ou vírus, ou mesmo desses mesmos micro-organismos mortos, bactérias ou vírus. Algumas vezes se trabalha com micro-organismos quiméricos, que são geneticamente misturados uns com outros, ou pode-se utilizar apenas uma proteína desse micro-organismo, ou mesmo se injetar na pessoa material genético para que ela produza proteínas, e aí, contra essa proteína, contra esse vírus, contra essa bactéria, o que o nosso organismo vai produzir? Anticorpos e outras vias de defesa imunológica. Então, basicamente, as vacinas vão treinar o nosso sistema imunológico para quando ele se deparar com doença, com um micro-organismo real, ele possa destruir esse micro-organismo e, portanto, não ocorrer o adoecimento. Quando nós falamos de vacina contra a Covid, para que elas fossem feitas numa velocidade tão rápida como foram, foi necessário que se utilizasse tudo o que se sabia sobre como montar vacinas, e muita criatividade e muita ciência. Então, nós temos, por exemplo, vacinas que são feitas com o vírus da Covid, o coronavírus morto, inativado. É o exemplo da Coronavac, que foi desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac e em parceria com o Instituto Butantan, aqui em São Paulo. Nós temos vacinas em que um vírus, que não é humano, geralmente é um vírus de macaco, ele é modificado geneticamente para que ele induza a nossa célula a produzir uma proteína do coronavírus. São as chamadas vacinas de vetor viral. Nessas vacinas, nós temos a vacina da AstraZeneca Oxford Fiocruz, a Shadox-1, que nós vamos discutir bastante aqui, e a vacina Sputnik V, que é produzida pelo Instituto Gamaleya da Rússia. Nós temos ainda algumas vacinas em que se administra material genético, esse material genético entra na célula humana, ele não modifica a nossa genética, ao contrário do que foi dito, ele apenas induz a produção de proteínas do vírus pela nossa célula e o organismo humano vai produzir anticorpos contra essas proteínas, desenvolvendo uma defesa contra o vírus. Então, nós temos essas e outras maneiras de produzir vacinas contra o coronavírus, e todas elas vêm de muito conhecimento científico, de muito embasamento de como fazer com que a imunidade, a proteção contra o coronavírus ocorra. Como se testa uma vacina? Então, essa é uma questão importante. Nós precisamos testar primeiro em animais ou em células. Depois, nós passamos para os seres humanos. E nos seres humanos, em primeiro lugar, nós testamos inicialmente num número muito pequeno de pessoas para provar que essa vacina é segura. Importante saber que ela só vai para o ser humano depois que ela já mostrou que ela era segura em animais. Então, ela tem uma fase em que se testa entre 10 e 20 pessoas para mostrar que a vacina é segura. Isso é chamado de fase 1.
Depois, se faz uma fase 2, geralmente com 100 pessoas, 200, 300, e o objetivo é encontrar uma boa dose da vacina que produza anticorpos, que produza defesa contra o vírus, no nosso caso de interesse, o coronavírus. Então, nessa fase, o objetivo é que se tenha a produção de anticorpos que pode ser medida laboratorialmente. Você diz, essa vacina induz anticorpos contra o coronavírus. Porém, o importante é saber se a vacina evita que as pessoas adoeçam. Então, se faz a fase 3, com milhares de pessoas, em que se metade dessas pessoas é vacinada, de fato recebe a vacina, a outra metade recebe um placebo, que pode ser uma outra vacina, ou pode ser simplesmente uma substância inativa, nem o vacinado, nem o médico que o acompanha sabe quem são as pessoas que tomaram vacina ou o placebo, e depois se vai avaliar se houve realmente uma redução da doença entre os vacinados, quando comparados com aqueles que receberam um placebo, que não é a vacina. Após a fase 3, se ela conclui com uma eficácia da vacina, a partir dela se vai autorizar a comercialização, vai se dar o registro daquela vacina. Então, a partir daí, quando você deu um grupo, você vacinou, o outro grupo você deu placebo, e você mostrou que o grupo vacinado adoece menos, ali você tem a possibilidade de registrar e comercializar a vacina. É após esta fase que a vacina é aprovada por seu uso clínico. Adoecer menos, portanto, significa eficácia, mas a eficácia pode ser medida contra vários desfechos. Por exemplo, o vírus entra menos no organismo, se você protege contra a entrada do vírus no organismo e a circulação do vírus, é uma coisa. A pessoa tem menos sintomas leves, já é um outro tipo de proteção. A pessoa tem menos necessidade de ir ao médico, outro tipo de proteção. A pessoa é mais protegida contra se internar, a pessoa é mais protegida contra ir para uma UTI, ou mais protegida contra vir a perder sua vida. Então, a eficácia ela pode ser medida nesses estudos de fase 3 contra quaisquer desses desfechos, desfechos de interesse. A eficácia, ela diz respeito à importância individual da vacina, a proteção individual da vacina contra adoecer, contra precisar internar, contra morrer. Normalmente, a eficácia, ela é muito fácil de identificar contra o adoecimento, mas ela costuma ser maior ainda contra a chance de precisar internar e maior ainda quanto ao risco de perder a vida. Então, em geral, a proteção costuma ser maior para os casos graves que para os casos leves. E isso é algo bastante importante nos estudos desse tipo de vacina. Agora, isso aí, quer dizer, como a vacina funciona individualmente dentro de um estudo clínico de fase 3, é o que nós chamamos de eficácia. Mas o que vamos fazer em Botucatu é um estudo de efetividade. E por que nós precisamos estudar efetividade? Porque, em primeiro lugar, as pessoas são muito diferentes. Então, quando você faz um estudo de eficácia, você escolhe um grupo para participar do estudo. Esse grupo, geralmente, é um grupo de pessoas muito motivadas, que fazem um acompanhamento médico direitinho após ser vacinadas. Por exemplo, no caso da Coronavac, foram pessoas profissionais de saúde. Então, esse grupo, ele não é necessariamente um grupo igual à população como um todo. Por exemplo, tanto no estudo da Coronavac como da vacina da AstraZeneca, havia poucos idosos nos grupos de estudo. A população geral tem mais idosos, a população geral tem pessoas com diversas doenças, a população geral tem pessoas que cuidam da sua saúde, se cuidam mais, se cuidam menos, usam melhor máscara, usam menos máscara. Então, para dar conta dessa diferença toda, você precisa vacinar uma comunidade inteira. Então, efetividade é como a vacina funciona na vida real. Eficácia é como ela funcionou no estudo usado para ela obter o registro. O estudo aqui em Botucatu não é só uma vacinação em massa, isso é um meio. A finalidade é estudar a efetividade, o funcionamento da vacina na vida real.
Ora, além de as pessoas variarem muito, também o vírus varia. Ao longo do tempo, ele sofre mutações e novas variantes do vírus passam a circular. E como as vacinas dão conta dessas variantes que estão circulando? Como elas dão conta disso numa situação de vida real? Isso é o que se mede como estudo de efetividade, que é o que nós faremos aqui. Então, explicado isso, o estudo de efetividade também permite que você identifique o impacto coletivo da vacina. Por exemplo, quando você tem poucas pessoas vacinadas, que é a segunda linha aqui, só as pessoas vacinadas são protegidas. Mas quando você tem muitas pessoas vacinadas, mesmo aqueles poucos que não foram vacinados, são protegidos por uma imunidade indireta ou imunidade de rebanho. Como a doença não circula, mesmo aqueles que não são vacinados são protegidos. No exemplo do nosso estudo, menores de idade não podem ser vacinados, porque a vacina não é autorizada ainda para eles. Mas é possível que, vacinando os adultos, os menores de idade se protejam indiretamente. Esse tipo de avaliação só é possível no estudo de vida real, como que será realizado aqui em Botucatu. Então, quando o número suficiente de pessoas é vacinado, o doente não consegue transmitir. Aqui nós temos em amarelo vacinado e em vermelho o doente. O doente não consegue transmitir a doença até que ela chegue ao verdinho aqui, que é o não vacinado. Então, essa proteção indireta é algo que só pode ser medido no estudo de efetividade, no estudo de vida real, que é o que nós realizaremos aqui em Botucatu. Resumidamente, o que será o nosso estudo? Haverá uma vacinação de cerca de 80 mil pessoas entre 18 e 65 anos que ainda não receberam vacina em Botucatu, com a vacina da Fiocruz, AstraZeneca. Nós chamamos cada grupo de estudo de corte. Então, a corte principal é essa corte de vacinados, e nós acompanharemos esses vacinados para ver se eles adoecem, se eles precisam internar, se eles ficam graves e até se eles vêm a falecer. Todos estes, se ficarem doentes, terão a confirmação molecular, que já é feita hoje em dia para todos na nossa região, e terão também o sequenciamento do vírus. O material genético do vírus vai ser lido para que se veja qual a variante do vírus que essa pessoa tem. Um outro grupo que vai ser acompanhado são as pessoas com idade semelhante, mas que ainda não serão vacinadas nesse momento, que são as pessoas dos municípios vizinhos. Também elas serão acompanhadas para ver se adoecem, se precisam de internação, se ficam graves e vão para a UTI, ou se vêm a perder a vida. Também temos um outro grupo, que é o grupo das pessoas que já recebeu a vacina no programa. Essas pessoas já foram vacinadas, são profissionais de saúde, ou são idosos. Então, essas pessoas também serão acompanhadas quando adoecer, internar, ficar grave e morrer. E, por fim, nós temos os grupos de pessoas com menos de 12 anos, tanto em Botucatu como da região, que também serão acompanhados quanto a esses mesmos desfechos, adoecer, internar, ficar grave e morrer. E aí veremos o efeito indireto da vacina. Esse é um resumo bem simplificado. Evidentemente, o estudo tem algumas minúcias que nós levaríamos muito tempo para explicar aqui, mas explica direitinho como será esse estudo e como nós saberemos que variantes estão circulando, nós vamos saber a efetividade da vacina da Fiocruz, Oxford, AstraZeneca, contra todas as variantes existentes na nossa região. Nosso objetivo final, portanto, é que, mostrando como funciona na vida real, nós vamos dar dados muito importantes para o nosso país, para outros países do mundo, sobre como fazer estratégia de vacinação e como a vacina da AstraZeneca, Fiocruz, Oxford, pode ser aplicada e vai ser útil numa situação de vida real. Poucos estudos como esse foram feitos. Acho que o estudo mais próximo de nós, semelhante a esse, é o que está sendo feito pelo Instituto Butantan, com a vacina Coronavac, no município de Serrana, aqui no interior de São Paulo também. Então, são estudos que vão dar uma visão diferente, mais completa, de como a vacina protege as pessoas numa população verdadeira. Um estudo como o nosso só é possível porque existe faculdade, universidade pública e gratuita. Ele nasce, ele é delineado, vai ser conduzido
no interior da Unesp, uma universidade muito capilar no Estado e que tem como função mesmo colaborar para o bem-estar, para a vida no interior de São Paulo. Ela só é possível porque existe o Sistema Único de Saúde no Brasil, um sistema público e gratuito que tem como lema uma frase muito importante: saúde é um direito de todos e dever do Estado. Isso você não encontra em outros países. Então, por que existe Sistema Único de Saúde? É possível fazer uma pesquisa como essa. Ela é possível porque, desde o início, contou com o entusiasmo da Prefeitura Municipal de Botucatu, do seu secretário municipal de saúde, do nosso reitor da Unesp, professor Pascoal, e de todos os órgãos e institutos que colaboraram para delinear essa pesquisa, como a Universidade de Oxford, Instituto Fundação Bill e Melinda Gates, a Fiocruz, que nos fornecerá a vacina, e o Ministério da Saúde, que fornecerá recursos para esse estudo. Mas esse estudo não poderia ser realizado se não existisse no estado de São Paulo um parque de pesquisa e tecnologia como o que existe aqui no nosso estado, e mais particularmente na Unesp, em Botucatu. Finalizado isto, professor Luiz Fernando, eu acho que nós podemos, então, discutir um pouquinho o que vai ser feito a partir de maio. Agora não sabemos ainda a data exata em que teremos a vacina, mas logo que a tivermos, vamos ativar esse estudo de efetividade, que é o maior estudo de efetividade do mundo. Nenhum envolveu vacinar tantas pessoas assim. Esperamos que possamos contribuir com a saúde pública do nosso país, do nosso estado, do mundo inteiro, com dados sobre como uma vacina pode reduzir o impacto da pandemia. Excelente, professor Carlos. Sua apresentação muito clara, muito precisa nas colocações, e tenho certeza que o nosso telespectador vai entender e compreender adequadamente aquilo que está sendo proposto. Pegando um pouco já carona nessa ideia, de vacinação e da importância dessa aproximação com a prefeitura, com o poder público, seria possível dizer que esse parque de equipamentos que hoje de ciência, em ciência, que existe no município de Botucatu, bem como toda essa estrutura adequada do SUS, vinculado ao atendimento de saúde, isso não nasceu do dia para a noite, não é, professor Carlos? Isso é o histórico de consolidação da atividade da universidade pública no município de Botucatu. Em última instância, podemos dizer que a vacinação ela ocorreu agora, mas por ter essas características conquistadas ao longo do tempo, Botucatu se credenciou para acolher uma pesquisa desse porte. Eu queria que, se possível, olhando um pouco para trás, na história da consolidação da ciência em Botucatu, como que você enxerga hoje a função da universidade pública e do próprio SUS consolidado no município? Eu acho que todas as suas colocações, professor Rolim, são absolutamente essenciais, e a gente diz, é um pouco clichê em ciência, mas é verdadeiro, que a gente está sempre apoiado no ombro de gigantes. A gente não é a gente sozinho, a gente está se beneficiando de um trabalho de todos que vieram antes de nós. Então, em primeiro lugar, nós temos o Programa Nacional de Imunização do Brasil. O Programa de Vacinas do Brasil é muito bem considerado, muito admirado no mundo inteiro. Ele teve início na década de 1970, antes mesmo do SUS, e nós atingimos, normalmente, coberturas de vacinação infantil que os países do primeiro mundo invejam. Em segundo lugar, nós temos o Sistema Único de Saúde, que fortaleceu essas equipes de vacinação, e aqui em Botucatu nós temos um grupo de vacinação que já conseguiu, por exemplo, em 2009, vacinar toda a população para a febre amarela em 2 semanas. Vindo para a nossa universidade, nós temos a ideia dos pioneiros que pensaram em desenvolver o interior de São Paulo através da ciência.
quem teve essa ideia, o Zeferino Vaz, todos aqueles gestores que fizeram articulação para trazer para Botucatu, a antiga Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, todas essas pessoas pensaram no desenvolvimento do interior paulista pela ciência. E esse é um grande pensamento. Sem ele, nós não teríamos um imenso parque de pesquisa, de laboratórios que a Unesp hoje tem. Então, quando hoje a gente diz, por que esse estudo veio para Botucatu? Em primeiro lugar, porque Botucatu é uma cidade relativamente pequena. Não seria factível conduzir esse estudo, para citar um exemplo de um local também com excelente estrutura de pesquisa, por exemplo, no município de Campinas, que tem mais de 1 milhão de habitantes. Seria necessário um quantitativo de vacinas imenso, e isso tornaria inviável um estudo como esse. O nosso tamanho colabora. Nem somos tão pequenos, mas também não somos uma metrópole. Em segundo lugar, o nosso SUS, muito bem montado, é a nossa capacidade de vacinação. Mas, em terceiro lugar, e mais importante que tudo isso, nossa estrutura de pesquisa, tanto de pesquisa clínica, como nossa estrutura laboratorial. Nós temos uma quantidade imensa de sequenciadores de genoma, ou seja, de máquinas que permitem fazer a leitura do genoma de vírus, em todos os institutos aqui da Unesp de Botucatu, seja no Instituto de Biociências, na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, na Faculdade de Ciências Agronômicas e na Faculdade de Medicina. Não é à toa que nós temos envolvido nesse projeto a professora Rejane Grotto, o professor Jaime Souza Neto, 2 pesquisadores, 2 docentes da FCA, da Faculdade de Ciências Agronômicas, apoiando um estudo como esse. Porque quando se trata de fazer uma pesquisa em prol da vida, todos os tipos de apoio, todos os tipos de conhecimento científico podem se unir em benefício da população. E dentro desse raciocínio, né, pegando um pouco carona nessa perspectiva de colaboradores, é possível contar para a gente como que se costurou as parcerias, não aqui em Botucatu, porque elas estamos sempre juntos, né, mas a própria parceria com Oxford, com a Fundação Gates. Você pode comentar um pouco como que isso foi construído? Sim, preciso sempre partir do princípio, né? Esse estudo ele tem sua pré-história, né, quando o prefeito Pardini, procurando laboratórios que vendiam vacinas, né, fora do Brasil para comprar vacinas para Botucatu, descobriu que não era possível comprar vacinas. Havia muitas vacinas, mas que havia uma possibilidade de se ter vacinas para pesquisa. E aí ele entra em contato com o nosso reitor, o professor Pascoal Barretti. Nesse momento, o Pascoal me põe, né, nesse circuito e começa a discutir, começa a tomar corpo a ideia de vamos pôr aqui entre aspas, uma nova serrana no estado, né, um outro estudo de efetividade. Esse estudo aí passa por diversos contratempos, idas e vindas, mas em um determinado momento, em uma conversa com a professora Lili Wex, que é uma professora da infectologia pediátrica da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, que foi uma das coordenadoras do estudo da AstraZeneca no Brasil. Então, numa conversa com a Lili, ela se anima com isso, nos traz essa mesma conversa a professora Sue Ann Clemens, que é da Universidade de Oxford e da Fundação Bill e Melinda Gates, e aí, naquele mesmo dia, em um só dia, tudo isso se transforma num entusiasmo que envolve a diretora da Fiocruz, que envolve a Fundação Bill e Melinda Gates, a Oxford, algumas pessoas da Organização Mundial de Saúde, a Unifesp, nós aqui da Unesp, então todos, em poucas horas, de uma pequena conversa, isso se transformou num entusiasmo coletivo. Restava, no entanto, termos acesso às vacinas. E aí, o nosso prefeito, com o nosso secretário de Saúde, fizeram diversas gestões junto ao Ministério da Saúde para que as vacinas fossem fornecidas pelo Programa Nacional de Imunização. É importante que a gente use a vacina que já é em uso no Brasil. Então, conseguimos não só isso, mas, graças ao esforço dele, também um apoio do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde para a realização do sequenciamento, né, da identificação das variantes virais. Então, isso mostra, né,
como a ciência trabalha. São longos períodos de pensamento, de repente tem um dia em que aquilo explode, e viram 2, que viram 4, que viram 8, e de repente aquilo que era uma ideia pequenininha já é uma ideia compartilhada por pessoas de institutos de pesquisa do mundo inteiro, institutos sérios de pesquisa. Então, isso mostra que quando há boa vontade, as ideias boas, a ciência é algo contagioso também. Não é só o vírus, a pandemia que contagia, né? As boas ideias, a pesquisa também é algo contagiante. Na sua opinião, professor Carlos, a boa ciência, acompanhada da boa política, foi um pouco o segredo do sucesso desse projeto? Como uma pessoa sempre muito preocupada e pé no chão, eu vou dizer que houve sucesso desse projeto quando ele tiver sido feito, quando nós tivermos dado e começarmos a ajudar a população. Mas, sim, as portas se abriram para esse projeto graças a uma parceria bem intencionada, honesta, correta, coerente, né, e comprometida entre a universidade, entre os institutos de pesquisa do exterior e os nossos gestores públicos municipais, principalmente. Houve uma consonância total, fizemos inúmeras reuniões em grupo, Oxford, OMS, Gates, Prefeitura de Botucatu, Unesp. Eu perco a conta de quantas reuniões nós fizemos. Nós tivemos já visita do escritório que presta apoio à Universidade de Oxford, aqui em São Paulo. Ele já veio visitar tanto a nossa universidade como a nossa cidade para ver a nossa capacidade, ver em loco nossa capacidade de tocar esse projeto. Então, tudo isso realmente nasce de uma soma de boas vontades. Olhando mais de perto aquele slide da metodologia empregada, professor Carlos, fica evidente que a pessoa vacinada, quer dizer, o vírus, ao encontrar uma barreira de pessoas vacinadas, não chega naquela pessoa não vacinada. Então, quer dizer, quanto mais barreiras esse vírus encontrar, é sinal de que o êxito do projeto, né, e a resposta científica está ocorrendo. No caso de Botucatu, vamos pegar aqui o exemplo da própria Unesp, nós temos muitas pessoas que moram nas cidades vizinhas, mas que ficam o dia todo em Botucatu, né? Como que você avalia, né, essa possibilidade, né, desse possível ruído nos resultados de pesquisa, uma vez que, ao que tudo indica, as pessoas das cidades vizinhas vão servir como um fator de comparação com o grupo de Botucatu, né? É isso mesmo? Sim, professor, nós estamos bastante conscientes de que existe um movimento pendular, a gente chama de movimento pendular, aquela pessoa que vem trabalhar numa cidade, volta para dormir na sua cidade, volta, que esse movimento pendular muito intenso de Botucatu com a cidade e com a região. Mas esse ruído ainda é bem menor do que, por exemplo, nós teríamos na Grande São Paulo, onde seria impossível se conduzir um estudo como esse. Então, há métodos estatísticos para tentar minimizar esse tipo de ruído. O que eu acho muito importante são 2 aspectos que eu ainda não mencionei aqui, mas que precisam ser mencionados, talvez até merecessem um slide no início ou no final, explicando. O primeiro, não se trata de beneficiar uma cidade em detrimento das outras. Eu jamais seria favorável a uma cidade ter direito à vacinação e outras não terem. Esse é um estudo. Nós precisamos vacinar uma comunidade e comparar o que acontece vacinando todas de uma vez com a vacinação que ocorrerá, porém, paulatina nos municípios do entorno. Então, essa é uma questão. A segunda questão importante é que assim, nós precisamos que tudo, exceto a vacinação, continue igual. Então, há pessoas pensando que porque Botucatu vai ser vacinado, pode abrir, todo mundo ir para a rua, fazer uma festa, aglomerar. Não pode, porque isso vai aumentar a transmissão e diminuir a percepção da efetividade da vacina, do funcionamento da vacina. Então, se eu vacino Botucatu, mas Botucatu cria um libera geral e todo mundo começa a passar o vírus para o outro, o resultado é que nós não vamos ver o impacto dessa vacinação em Botucatu. Então, Botucatu tem que manter o isolamento, tem que manter os cuidados, manter o uso de máscara, manter a adesão ao Plano São Paulo de restrições sociais, para que a gente possa mostrar que tudo foi feito em Botucatu igual ao que foi feito nas outras cidades, modificando apenas um aspecto, que é a vacinação em massa. Então,
É importante que a população de Botucatu esteja consciente de que não vai haver um passaporte para aglomerações por causa desse estudo. Muito pelo contrário, nós temos que nos manter com os mesmos cuidados. Primeiro, porque mesmo a vacina sendo muito boa, e nós já temos indícios de que ela não protege 100%. Então, ninguém está protegido 100% porque tomou a vacina. Pode adoecer e pode ficar grave também. Segundo, porque nós não podemos ter um impacto de abertura da cidade que desfaça o impacto da vacina, tirando toda a validade científica desse estudo. Então, é um pressuposto a população e o município de Botucatu manter seus cuidados de isolamento, distanciamento social, uso de máscara, acompanhando a fase do Plano de São Paulo, não é, Carlos? Acho que é importante a gente ressaltar isso aqui, né? É um pressuposto, e isso é de conhecimento das nossas autoridades, e acho que passado esse momento que eu chamo de mais festivo, de comemorar que isso tudo bem, nós precisamos tomar consciência e conscientizar a população de que precisam ser mantidos os mesmos cuidados. É só um pouco mais. E o que esse estudo vai pôr Botucatu no mapa mundi, foram poucos, dá para contar na mão os municípios no mundo usados em estudos semelhantes a esse. Nenhum com o tamanho, com a quantidade de vacinados que se pretende ter em Botucatu. Então, eu acho que isso é extremamente importante, e para isso nós precisamos que a população nos ajude ao mesmo tempo que se protege, mantendo a máscara, mantendo o distanciamento social. Sobre a Sputnik não ter sido aprovada pela Anvisa, em que parte isso tem política, isso tem ciência? Só um assunto adicional ao nosso bate-papo aqui, se você puder esclarecer melhor. Eu já estive na Anvisa algumas vezes, inclusive como consultor ad hoc para a liberação de vacinas, não contra a Covid, mas vacinas contra a influenza, por exemplo. E eu sei da seriedade da Anvisa, eu sei como agência regulatória, ela mantém a sua respeitabilidade mundial, tendo um rigor muito grande. Agora, eu tenho a esperança, pelo que a gente conhece, do que é produzido em artigos científicos, em periódicos importantes, pelos estudos que foram publicados pelo Instituto Gamaleya, eu tenho uma opinião muito favorável à Sputnik V. E eu acredito que, quando alguns mal-entendidos forem sanados, por exemplo, esse sobre se o adenovírus, que o vírus vetor se replica ou não, há muitos virologistas dizendo que se ele se replicar também não é problema nenhum, porque ele não causa doença em humano. Então, quando isso for sanado, eu tenho uma grande esperança de que a Sputnik V venha a ser liberada no Brasil. Na verdade, quanto mais vacinas nós tivermos, mais doses para vacinar as pessoas nós teremos. Nenhuma empresa sozinha conseguirá suprir toda a necessidade de vacinação do povo brasileiro. Então, quanto mais vacinas tivermos, melhor. Agora, claro, as vacinas têm que ser eficazes e têm que ser seguras. E a Anvisa está cumprindo seu papel de forçar as empresas a demonstrarem com clareza que essa eficácia e essa segurança existem. Dia das Mães em Botucatu, teremos vacina? Esse é o nosso sonho dourado. Existe uma possibilidade de que a vacinação já comece no Dia das Mães, mas nós estamos esperando ainda algumas questões, como, por exemplo, mesmo a questão operacional de trazer as vacinas até Botucatu. Então, temos, no entanto, a certeza de que isso será o mais rápido possível, certamente ainda neste mês de maio. Muito obrigado, professor Carlos Magno. Acho que foi um bate-papo muito produtivo, muito interessante, esclarecedor, e que nos mostra que, a partir da ciência, é possível chegar a projetos como esse, dessa envergadura, com essa relevância social, não é, Carlos? Se quiser fazer umas considerações finais aí, que mensagem você deixaria para quem está nos assistindo, para os estudantes do Instituto de Biociências e demais telespectadores do nosso canal na GDC? Professor Rolim, eu quero primeiro agradecer esse espaço, quero dizer que eu sou um pesquisador, médico, mas, sobretudo, sou um professor, então estar em um momento que pode ser acessado por alunos é uma felicidade imensa, e quero deixar a todos a mensagem de que a pesquisa ela é um pilar da democracia.
pesquisa científica, ela não se presta a um partido, ela não se presta a um governo, ela se presta à população. Nós precisamos, como existe nesse caso de fomento, o fomento público é essencial, até para que nós tenhamos pesquisas puras, não totalmente enviesadas economicamente, mas, ao mesmo tempo, a pesquisa deve ser livre e ela deve ser feita em benefício da população. E eu acredito muito que quando nós temos pesquisadores idôneos e sérios, nós temos uma universidade pública e gratuita de excelência como a Unesp, nós temos gestores comprometidos como o Instituto de Botucatu, nós podemos fazer a diferença no mundo. Essa é a Unesp, essa é a ciência que a gente quer, não é, professor Carlos? E eu desejo todo sucesso a você, a essa pesquisa. O Botucatu agradece e espera o êxito o mais rápido possível para que isso chegue a todos do estado de São Paulo e a todos os brasileiros. Muito obrigado. Viu? Obrigado, professor Rolim.